Pronto. Continuando nossa aula, né? Terminamos aí de falar de fusíveis, agora vamos falar sobre disjuntores. Vamos ver dois tipos de disjuntores aqui nesse slide, que será o termomagnético, como vocês já estão vendo aí nesse primeiro, e o DR, disjuntor residual, diferencial residual, certo? Então, iniciando pelo termomagnético, quando a gente fala em disjuntor em geral, certo? A gente sempre pensa que é o quê? Chaves liga e desliga, que eles só estão ali só para a gente desligar a energia geral da nossa casa, fazer a manutenção e ligar de novo, mas não, certo? A sua principal função ela é em relação à segurança, certo? Em relação à segurança do circuito, dos fios e dos equipamentos, indiretamente também dos equipamentos, certo? Então ele protege tudo isso contra sobrecargas e curtos circuitos. Então ele interrompe a passagem de corrente quando o nível da mesma é maior do que a especificada pelo disjuntor. Então, por 20 ampere e aí por ele está passando uma corrente mais alta, 25, 30. Então, a partir de um valor de corrente que está passando por ele, o sistema interno dele vai acionar e aí ele vai desligar automaticamente, certo? Aqui eu estou mostrando dois tipos de disjuntor, certo? O tipo NEMA e o tipo DIN, certo? Tipo DIN e o tipo NEMA, desculpe. Certo? Esses daqui, esses pretos, estão entrando em desuso, certo? Estão sendo mais utilizados esses. Mas, por exemplo, aqui no meu apartamento, que já é um prédio mais antigo, ele ainda é esse aqui, ó, desse tipo aqui, esse pretão, certo? Aqui, ó, ele por dentro, certo? Então tem um vídeo, ó, do funcionamento interno do disjuntor termomagnético. É justamente esse print que eu tirei aqui, essa foto que eu tirei é do vídeo, certo? Ele mostrando como é que ele funciona, como é que ele desarma através de seus mecanismos internos, certo? Aqui é a simbologia do disjuntor, pode ser qualquer uma dessas duas, certo? E eu disse a vocês o quê? Que os disjuntores termomagnéticos, eles protegem contra curto-circuito e sobrecarga de longa duração, certo? Então ele protege contra essas duas coisas a partir de quê? De um aquecimento e a partir de um campo elétrico. Como assim? Então, seu sistema interno, ele é projetado para ele desarmar, para ele acionar quando acontecer algum aquecimento ou quando ele detectar algum campo magnético maior do que o necessário. Então vamos ver aqui ele por dentro, certo? Mas eu quero que depois vocês vejam o vídeo lá. Depois não, dê um pause aí e dá uma olhada lá no vídeo. Então aqui, ó, conexão de fase e aqui conexão para carga, certo? Ou vice-versa, não sei qual é a entrada e qual é a saída. Na teoria, não vai fazer nenhuma diferença, certo? Ligar a entrada da fase aqui ou aqui. Só que, na prática, a gente segue um padrão. E qual é o padrão? Entrada por cima e saída por baixo, certo? Então, esse disjuntor é colocado na vertical exatamente desse jeito. Então, aqui vai entrar a fase e a fase aqui sai para a carga, ok? Então, ó, nesse disjuntor, o que é que acontece nele? Aqui vai entrar o fio da fase, por exemplo, e aqui vai sair o fio para a carga. Então, do mesmo jeito do fusível, ele é como se fosse um pedaço de fio que vai desarmar a partir de uma corrente que passa internamente a ele, certo? E essa corrente vai gerar um aquecimento e um campo magnético. Então, ele pode desarmar pelo aquecimento provocado pelo valor da corrente alta ou pelo campo magnético gerado pela corrente. Quando é através do aquecimento, vocês estão vendo essa lâmina aqui, vocês estudaram no ensino médio que existe cada material metálico, certo? De origem metálica, ele tem um coeficiente de dilatação diferente. Então, por exemplo, eu tenho um metal que tem um coeficiente de dilatação maior do que o outro. Então, esse metal que tem um coeficiente de dilatação maior, ele vai expandir mais a uma certa temperatura. Do mesmo jeito é o outro, só que o outro vai expandir menos. Realmente é isso, ele aumenta o tamanho. Não sei se vocês já notaram. Não sei se vocês já notaram. Num, num poste, certo? Quando é de dia, quando o sol está batendo nos fios, eles ficam meio que curvados. Eles ficam com uma curva. Quando é à noite, que não tem sol, eles meio que esticam.
Ou seja, quando é de dia que tem o aquecimento, eles se dilatam e aumentam o seu tamanho. À noite que o aquecimento é menor, certo? Ou não existe, ele volta aos seus tamanhos originais, certo? Então, aqui seria o que? Uma lâmina bimetálica. Por que bimetálica? Eu vou ter dois metais diferentes de coeficientes de dilatação diferentes. Então, quando essa lâmina aquecer, um vai se dilatar mais do que o outro e essa lâmina vai se curvando, certo? Quando chegar a uma certa curvatura, quer dizer que está passando uma temperatura muito alta nela e ela vai acionar um sistema aqui, ó, para desarmar esse disjuntor, certo? Então, a corrente entra por aqui, passa por essa lâmina, entra nessa bobina, sai nesse outro fio de cobre aqui, ó, e quando você arma o disjuntor, quando você aperta esse botão para cima, essa haste de metal toca essa outra haste, que é por onde vai sair o fio de saída. Então, quando ele desarma através do aquecimento, é por conta devido a esta lâmina bimetálica que tem aqui dentro dele. Quando é através de campo magnético, é por conta dessa bobina. Então, vai passar uma corrente suficiente para que o campo magnético, certo, seja tão forte que consiga desarmar o disjuntor. Então, ele tem essas duas formas de acionamento: por aquecimento, certo? Ou por campo magnético. Então, vejam lá o vídeo desse Mundo da Elétrica, é um canal muito bom, inclusive, certo? Existem vários outros vídeos lá de industrial, de muita coisa, de parte de quadro de distribuição, e é muito bom, certo? Assistam lá. Existe, assim, quatro tipos de disjuntores, certo? Termomagnético, que fazem as mesmas funções, certo? Só que eles são monopolares, bipolares, e tetrapolares. Monopolar, uma fase; bipolar, duas fases; tripolar, três fases, geralmente para motores, certo? E os tetrapolares, três fases e um neutro, tá ok? Então é aí uma coisa bem simples, certo? Cada disjuntor termomagnético ele tem uma curva. E através dessa curva é que escolheremos ele para as aplicações que a gente for fazer. Então, existem três curvas nos disjuntores termomagnéticos: curva B, C e D. Professor, e a curva A? Não existe curva A, certo? Por que não existe curva A? Para não atrapalhar nenhum técnico, nem engenheiro, de confundir com A de ampere, certo? Então, não existe a curva A, é da B até a D. Sua corrente de ruptura, na curva B, sua corrente de ruptura está entre 3 a 5 vezes a corrente nominal, certo? Então, imagine um disjuntor de 10 amperes, então ele vai romper, ele vai desligar entre 30 e 50 amperes. Esses disjuntores da curva B, eles são bastante usados quando esperam um curto-circuito com baixa intensidade. E esses tipos de disjuntores são usados em cargas resistivas, residenciais nas tomadas de uso comum, as TUG, certo? É muito usado. Então, vou fazer uma instalação elétrica em alguma casa, para instalar para tomadas com TUG, resistor termomagnético de curva B, certo? Onde a demanda de corrente de partida do equipamento é baixa. Então, lembrando lá daquele corrente de pico, corrente de partida lá que a gente falou nos slides anteriores, certo? Se estamos alimentando um equipamento que não tem essa corrente tão alta, a corrente de partida, então o ideal é a curva B, certo? Mais uma vez, imagine um motor que tem lá 10 amperes e sua corrente de partida é 10 vezes a corrente nominal. Então vai ser de 100 amperes. Sendo de 100 amperes, ele vai disparar na mesma hora que a gente ligar, certo? Então a gente não utiliza o da curva B, já vai utilizar de outra curva, certo? Já no da curva C, a corrente de ruptura está compreendida entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, só para fixar mesmo na cabeça de vocês, o que é corrente nominal? Corrente nominal é a corrente que o aparelho vai necessitar para funcionar, certo? Cada aparelho, cada componente, cada carga pode ter uma corrente de partida. Isso é muito visto em motores e cargas indutivas, certo? Como transformadores. Então, no momento do ligamento desse aparelho, ele vai ter uma alta corrente e depois vai estabilizar no regime permanente, que é outro termo que eu falei no outros slides, certo? Esse regime permanente é conhecido também como pela corrente nominal, que
quando eu digo regime permanente, quer dizer que ele estabilizou. Quer dizer que ele não vai ter mais picos, a não ser que o sistema tenha interferência ou algo do tipo, certo? Mas, se tudo ocorrer como deve ocorrer, a corrente nominal vai permanecer naquela e não vai sair. Então, se a corrente nominal de um motor é 10 amperes, beleza. Você necessita de algo que forneça 10 amperes ao motor. Só que ele pode ter uma corrente de partida 10 vezes aquela, ou 5 ou 8. Você tem que olhar onde? Tem que olhar no painel do motor, que é outra coisa que a gente vai estudar também nesse curso, certo? Então, se eu estou usando o disjuntor da curva C, ele vai conseguir suportar uma corrente de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Então, dando exemplo, uma corrente nominal de 10 amperes, meu disjuntor suportaria de 50 até 100 amperes, certo? Sem desarmar. Então, esse tipo de disjuntor ele é usado, certo, para quando espera curto-circuito de intensidade média e onde a demanda de corrente para a partida de equipamentos é mediana, certo? Isso é encontrado muito em cargas indutivas, com motores, sistemas de comando e controle, circuito de iluminação em geral e ligação de bobinas. Como assim circuito de iluminação? Imagine um galpão com 200 lâmpadas, certo? Você vai ligar as lâmpadas. Então ele vai ter uma corrente de partida. Toda carga, pessoal, toda carga, às vezes no início do seu acionamento, a corrente é um pouco mais alta do que na de regime permanente, certo? Quando você vai ligar uma, duas, três ou até cinco, você não vai sentir muito essa corrente, certo? Que é a corrente inicial. Mas quando você liga várias, certo? Dezenas, centenas, aí o equipamento vai sofrer aí vai sentir realmente essa diferença. E por último, os disjuntores da curva D, que está compreendido, certo? Seu nível de ruptura de 10 e 20 vezes a corrente nominal, certo? Já são para grandes motores de alta potência, certo? Esse disjuntor da curva tipo D, ele já é indicado para usar em motores a partir de 5 CV, certo? CV é a potência do motor. Quanto maior essa potência, maior vai ser a corrente que o motor vai necessitar para funcionar, certo? Pronto. Terminando os disjuntores termomagnéticos, entramos nos disjuntores diferenciais residuais. Então, lembrando, os disjuntores termomagnéticos têm a função de proteger o circuito contra curtos-circuitos e sobrecargas, certo? Já esses disjuntores diferenciais residuais, eles protegem contra choques elétricos e curtos-circuitos, certo? Então, eles não protegem contra sobrecarga. Os disjuntores diferenciais residuais são conhecidos como os três tipos: DR, que eu não coloquei aqui, IDR e DDR, onde IDR e DR geralmente são as mesmas coisas, certo? Não mudam. DR e DR é a mesma coisa. Agora tem uma diferença de DR para DDR, que eu vou falar já já. Então, esses disjuntores eles protegem contra curto-circuito e contra choques elétricos. Então, a principal função desse tipo de disjuntor é proteger o ser humano, proteger a pessoa de tomar choques elétricos, certo? Ele detecta a fuga de corrente. E quando ele detecta essa fuga de corrente, ele abre o circuito, ele desarma, certo? A fuga de corrente detectada pode ser por contato direto ou indireto. Então, o que é que seriam esses dois tipos de contatos? Você pode tomar um choque num contato direto, que seria você tocando no fio, certo? O fio não está isolado, ou você tocou sem querer, então você tomou um choque de forma direta, ou por contato indireto, que seria tocando numa máquina que está com um aterramento errado ou está sem aterramento, por exemplo. Eu acho que aí a maioria já tomou choque em torneira de chuveiro elétrico. Eu mesmo já tomei. Você pegou na torneira do chuveiro elétrico e tomou um choque quando você ligou ele, certo? Então, isso é um choque indireto. Você não tocou no condutor, você tocou na carcaça do equipamento, que não era para estar com corrente elétrica, mas teve. Então, se eu tivesse um DR naquele circuito, ele iria atuar, certo? Caso essa corrente fosse acima da corrente que ele consegue, a corrente de fuga que ele consegue detectar. Então, normalmente, como eu já falei de corrente de fuga, normalmente são fugas de baixa intensidade. Corrente de 30 mA, o DR já detecta. Claro que depende de DR para DR. Só que o normal, certo? Geralmente você encontra DRs de
com correntes de 30 mA. Como assim? O seu DR ele suporta 35 A. Beleza, imagina um disjuntor de 35 A lá. Pronto. Só que o seu DR ele aciona a partir de uma corrente de fuga de 30 mA. Ou seja, você tomou um choque, essa corrente que passou pelo seu corpo foi de 30 mA ou maior. Ele já vai desarmar. Ele desarma, ele detecta essa fuga de corrente, certo? Uma coisa que vocês têm que entender é, a corrente que o DR suporta é a corrente que ele vai fornecer para a carga, certo? A corrente de fuga que ele desarma já é uma outra história, já é a questão do choque elétrico. Tomei o choque elétrico que não era para estar acontecendo, ele desarma, certo? Então, cada DR tem uma corrente de fuga diferente. Esta é especificada no corpo do equipamento ou no seu manual, no datasheet. Então, aí só para ficar registrado, certo? Existe uma norma que diz que o DR é obrigatório desde 1997. Quem quiser ver detalhes dessa norma para saber onde o DR vai ser utilizado, é só entrar lá na NBR 5410 e procurar esse item, certo? E aí eu coloquei 4 pontos onde deve ser instalados DRs, obrigatoriamente, certo? Então, é, em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira. Então, onde vai ter chuveiro ou banheira, seja elétrico ou até mesmo tomadas próximas a ele, é necessário ter um DR para aquele circuito. Certo? Vocês vão ver mais na frente o seguinte. Eu posso colocar um DR para cada circuito ou eu posso colocar um DR geral para a casa toda. Só que existem problemas quando você coloca DR na casa geral. Imagine que você tem 6 circuitos na casa. Quando eu digo que eu tenho 6 circuitos na casa, pode ser um circuito de tomada, um circuito de lâmpada da sala, um circuito de lâmpada da cozinha, um circuito de lâmpadas dos quartos, outro circuito de ar-condicionado e outro circuito de chuveiro elétrico. Certo? Vamos supor assim, 6 circuitos. Eu posso pegar e colocar um DR para cada circuito desse. E aí vamos supor que a luz da sala acionou. Então, apenas o DR da lâmpada da sala desarmou. Então, eu sei que o problema vai estar onde? Nas lâmpadas da sala, certo? Então, vamos supor agora que não foi a lâmpada da sala, foi o chuveiro elétrico que acionou. Deu um choque ou algo do tipo, ou está com problema, e apenas o DR do chuveiro elétrico desarmou daquele circuito, certo? Então você sabe exatamente onde é o problema e sua casa vai continuar funcionando e apenas aquele circuito, certo? Não funciona. Agora, se você tivesse um DR geral, certo? Que muitas pessoas instalam assim para economizar dinheiro, tivesse um DR geral e o DR desarmasse, você teria que ir circuito por circuito, vendo onde era o problema, acionando cada disjuntor, disjuntor da sala, disjuntor do quarto, disjuntor da cozinha, e ver qual deles está desarmando, até você encontrar o problema. Então vai demorar mais você encontrar um problema quando você instala um DR geral do que um DR para cada circuito, ou um DR para os circuitos que necessitam DR, que aí você vai ver aonde? Nessa norma, certo? Então não são todos os circuitos você vai precisar instalar um DR, certo? Não são todos. Então o 2, o segundo circuito é em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação, certo? Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos na área externa. Então, deixa eu só falar uma coisa. Para quem não está entendendo quando eu falo circuito, não é circuito na protoboard, não é circuito eletrônico. Quando eu falo circuito, é um circuito de uma planta baixa, por exemplo. Então imagine sua casa, certo? Imagine sua casa tem 2 cômodos, 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, certo? Então, essa sua casa vai ter o quê? Vão ter lâmpadas, vão ter tomadas, certo? E vão ter equipamentos ligados nessas tomadas. Então, você não coloca toda a sua casa em um disjuntor só. Pode ser que sim, caso sua casa for pequena e tenha poucos equipamentos. Mas se sua casa for grande e tenha muitos equipamentos, tem um chuveiro elétrico, tem um ar-condicionado, por exemplo, certo? De acordo com as normas, é necessário um disjuntor para cada componente desse. Para um ar-condicionado e para uma lâmpada e para um chuveiro elétrico, certo? Porque a corrente essas cargas precisam são maiores. Então, você tá lá a sua casa, tem lá seus cômodos,
E aí cada cômodo desse você vai colocar um circuito. Como assim um circuito? Você vai colocar um disjuntor alimentando, certo? Esse cômodo seu. Então vai ter um cômodo, vai ter um circuito no seu quarto, vai ter um circuito na sua sala e um circuito no seu banheiro. Então você vai ter no mínimo 3 disjuntores. Cada disjuntor desse alimenta um cômodo da sua casa. Então imagine se no seu quarto der um problema com algum equipamento do seu quarto, o disjuntor do circuito do seu quarto desarma, mas os outros dois não. Os outros dois continuam funcionando. Então é mais ou menos isso que acontece com o DR. Se eu tivesse um DR geral, ele ia desarmar geral. E aí eu ia ter que procurar cômodo por cômodo, disjuntor por disjuntor, circuito por circuito, certo? Qual era qual é o equipamento que está dando problema. Isso iria demorar muito mais, certo? Então é isso que eu estava falando anteriormente. E 4. Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagem e demais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens. Então, esses são alguns casos que é obrigatório o DR. Cada caso desse tem suas exceções, e aí essas exceções estão lá especificadas na regra. Quem tiver interesse de olhar, certo? Dá uma olhadinha lá. Então, essa aqui é a aparência do DR, certo? Parece um disjuntor comum e tem um botãozinho nele aqui, ó. Quando você instala o DR na residência, liga ele tudo direitinho, ligou ele, a lâmpada ligou, a tomada está funcionando, você precisa testar o DR para ver se ele está funcionando normalmente. E o teste é por esse botão com a letra T, certo? T de teste ou T de terra, certo? Então, quando você apertar esse botão, o DR tem que, ó, baixar, desacionar. Se ele não acionar o DR, é porque o DR está com problema, certo? Então, ó, se você olhar aqui no corpo do DR, nessas explicações, o que é que a gente vai achar aqui? IN, o que é IN? IN é a corrente nominal. De quanto? De 32 amperes. Então, ele suporta acionar cargas de até o quê? 32 amperes, certo? E delta N é a variação de corrente, ou seja, a corrente de fuga de 30 miliamperes. Então, se você tomar um choque de 30 miliamperes ou mais, o DR vai desligar, certo? Então, o porquê 30 miliamperes? O porquê não é 50, 60, 70? Justamente por conta dessa tabelinha aqui, ó, certo? Que é disponibilizada pelos órgãos de saúde, certo? Dizem o seguinte, eles dizem aqui o nível de cada corrente elétrica e o efeito sobre o nosso corpo, certo? Então, a partir de 30 miliamperes, ele não é mais paralisia muscular, já chega a perturbações na respiração. E aí o choque começa a ficar perigoso, certo? Então, além de dizer o nível da corrente, tem uma outra variável que é o tempo. Então, para causar uma perturbação na respiração, ou uma paralisia muscular, ou uma dificuldade extrema de respirar, você necessita estar levando aquele choque, aquela corrente, entre 3 a 5 segundos. Certo? Então, você tocou no fio ou no equipamento que está vazando corrente, você está tomando choque, então você necessita ficar ali entre 3 a 5 segundos para sofrer aquele efeito, certo? E o DR ele aciona em menos de um segundo, em milissegundos, na verdade. Certo? Então você não sofre nem o efeito do choque. Você pode até tomar um susto, um beliscãozinho, mas não sofre nem o efeito do choque porque o DR vai desacionar antes de acontecer isso. Certo? Então, por, por isso que a maioria é a partir de 30 mA. E por último, certo? Eu coloquei aqui um vídeo, ó. Tem algumas coisas desse vídeo que eu não concordei muito com o cara lá, o que ele falou. Só que eu quero que vocês vejam esse vídeo porque ele ficou bem simples o vídeo de entender, certo? Que é uma ligação que ele fez com disjuntor IDR, certo? É uma coisa que eu não falei a vocês que eu esqueci, eu disse a vocês que o IDR é diferente do DDR. Então vamos lá. O IDR, ele protege contra curtos-circuitos e choques elétricos, certo? E o DDR contra curto-circuito e sobrecarga. Você nunca vai poder instalar um IDR na sua casa sem ter um disjuntor, certo? Quando você não quer instalar um disjuntor e o IDR, você precisa comprar o quê? Um DDR, que em outras palavras é os dois em um. Então é um disjuntor que protege de sobrecarga, curto-circuito e choques elétricos, certo? Então, se você quer um equipamento só, você vai comprar o DDR e não o IDR. Se você comprar o IDR,
ele vai precisar de um disjuntor, obrigatoriamente, certo? Então assista lá esse vídeo que ele mostra a instalação de um disjuntor termomagnético junto com DR para acionar uma lâmpada comum, certo? Só que você pode enxergar essa lâmpada como sendo um circuito de sua casa, um circuito, sei lá, das tomadas, por exemplo, certo? Então aqui, ó, é o desenho, certo? O esquemático do IDR. Aqui, no caso aqui, um DDR de 3 fases e um neutro. Aqui estão as 3 fases, RST, aqui está o neutro, certo? Aqui estão as 4 chaves, onde elas são ligadas de uma vez só. E aqui está o T. O T é aquele botãozinho lá de teste, ó. Aqui o botãozinho dele, ó. Aquele botãozinho lá de teste, onde você apertar esse botão, essas fases vão ter, esse DR, no caso, vai ter que acionar desligando o aparelho, certo? Vocês vão ver isso bem direitinho lá no vídeo. Lá no vídeo ele mostra, ele faz o teste até de choque elétrico, certo? Então, quando você apertar esse botão, essas fases simulam como se fosse uma pessoa. Esse R aqui é uma resistência que está simulando uma pessoa comum ligada ao terra. Então, quando você toma um choque, ó, essa corrente vai sair da fase e vai vir para o neutro. E aí o DR aciona. É a mesma coisa você está segurando um condutor, certo? Você vai conduzir a corrente elétrica desse condutor até o terra, certo? Até o neutro. Que no caso aqui a gente não está mexendo com o neutro, mas é como se fosse até o neutro. Então, esse R aqui é como se fosse a pessoa, você, ok? Então ele simula isso aí. Então esse botão internamente é isso. Ele simula um choque elétrico. E aqui está o exemplo de duas ligações. A primeira ligação, eu tenho uma máquina, tenho uma carga que ele liga com 220 volts. Só que nesse exemplo que ele deu, cada fase é 127, certo? 127. Se eu pegar aqui, ó, uma fase e outra fase, as duas de 127, certo? 127 volts. Se eu pegar um multímetro e medir fase e fase, eu vou achar 220, certo? Então é uma carga que funciona a 220. Então, para eu ligar lá no sul, no caso lá no sul, nos outros estados é 127, eu preciso ter duas fases, certo? Como por exemplo o RS, certo? Ou seja, então vou usar um disjuntor bipolar, certo? Onde vai entrar uma fase e outra fase aqui. E aqui no disjuntor vai sair para o DR. E do DR vai para a minha carga, certo? Indo para a minha carga, eu vou ter aqui o barramento do terra, que vai ser o fio realmente que vai puxar da minha carga para esse barramento, para o terra, certo? E aí eu aciono o disjuntor e aciono também o DR, o meu motor começa a funcionar normalmente. Motor, qualquer carga que isso for aqui, esse desenho aqui, que carga é essa aqui? Eu não sei que carga é essa, mas enfim. Tá parecendo uma bomba, mas vamos lá. Então vamos supor que eu aperte esse botão de teste. Apertando o botão de teste, o DR desarma. O disjuntor continua acionado. O disjuntor ele não aciona através de choques elétricos. Ele aciona o quê? Através de curto-circuito e sobrecargas, certo? Então eu fiz o teste, está funcionando, a máquina parou, o DR desarmou, liguei o DR de novo. Ligando o DR de novo, ela começa a funcionar novamente. Se eu vim aqui sem querer tomar um choque, ó, tocar no fio ou algo do tipo, o DR vai e desarma de novo, certo? O mais importante aqui, eu quero que vocês entendam essa ligação, certo? E aqui nessa outra, eu estou fazendo a instalação de um dispositivo comum. Então imagina aqui uma lâmpada, certo? Isso aqui é uma lâmpada, pessoal. Onde a fase entra num fio, certo? E o neutro, ó, vai aqui, ó, para o barramento do neutro, certo? E aqui vai ter o quê? O terra, certo? Aqui vai ter a ligação do terra no barramento do terra. Então, tá entrando a fase aqui no meu disjuntor, liguei um disjuntor, a fase chegou no meu DR, liguei o DR. Veja um negócio, veja uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui o neutro? O neutro tá entrando no outro, na outra entrada do DR. E o neutro que tá saindo do outro lado do DR, ó, tá subindo lá para o barramento de neutro, certo? Então, ó, eu tenho fase na tomada e tenho neutro na tomada. E aqui eu tenho o quê? O terra. Então esse fio aqui, ó, fio de fase, é esse que está chegando lá de cima, tá passando pelo disjuntor, tá passando pelo DR e tá indo para a lâmpada. O fio de neutro, que é esse aqui, ó, tá vindo, tá saindo do DR e tá indo para o barramento de neutro. Então esse barramento, qualquer ponto que eu colocar aqui é fio neutro, é fio de neutro, que é justamente o retorno, certo?
E aí a lâmpada vai ter o segundo fio que vai estar ligado aonde? No barramento em neutro. E o terceiro pino, certo? Que às vezes que algumas lâmpadas não tem o terra, né? Estou dando aqui o exemplo da lâmpada, mas algumas não tem. O terra vai ligar lá, ó, no barramento de terra, certo? Então essa é a ligação simples, certo? De um DR junto com o disjuntor, certo? Se fosse um DDR e não um DR, a gente já ligava já direto sem nenhum outro equipamento, apenas o DR aqui funcionando, certo? Então assista o vídeo mais uma vez. Eu peço que vocês anotem as dúvidas no caderno, escrevam as dúvidas. Dúvida 1, isso e isso. Dúvida 2, joguem lá no grupo e aí eu explico para vocês. Tira as dúvidas de vocês, certo?